No vídeo de hoje eu vou te dar dicas de estudos que vão ajudar você a melhor assimilar tudo que a gente vai aprender por aqui. Para começar, anote tudo, tudo mesmo. Quando a gente anota, seja num caderno ou até mesmo digitando no computador, a gente usa uma outra parte do nosso cérebro que ajuda a gente a reforçar o conhecimento que acabamos de aprender. Quando a gente entrar em cada carta do tarô, você vai ver que eu vou reforçar o tempo todo que você use o seu olhar, a sua intuição e a sua percepção para fazer as anotações de cada carta. Meditação. Eu não sei se você tem o hábito de meditar ou se já ficou angustiada só de ouvir essa palavra, mas o fato é que a gente vai trabalhar a nossa percepção e a nossa intuição por aqui, sobretudo para os atendimentos. Por isso, a meditação é extremamente importante. Eu medito só 15 minutos todos os dias, mas comecei com 5 e depois com 10. Hoje em dia, se eu fico um dia sem meditar, parece que está faltando alguma coisa. Então a minha dica é você baixar um aplicativo gratuito de meditação e se sentar todos os dias em uma posição confortável por 10 minutinhos para meditar. Você vai ver que o seu silêncio interior vai te ajudar muito em suas consultas e atendimentos. Eu uso um aplicativo no celular chamado Calm, a versão gratuita desse aplicativo, e coloco um som de natureza por 15 minutos. O legal é que ele guarda os dias que eu meditei e eu vou monitorando a minha própria frequência. Se você quiser, pode colocar algum som que você curta no despertador do seu celular com uma campainha leve para fazer a sua meditação. Outra dica bacana e que é até um pouco antagônica com relação à meditação é que você pode acelerar os vídeos quando eu estiver falando devagar. Eu particularmente uso bastante esse recurso, principalmente quando eu estou assistindo um mesmo vídeo por uma segunda ou terceira vez. E por último, tenha o seu tarô em mãos quando assistir às aulas. A gente vai falar mais sobre o seu primeiro baralho já já, mas ver e tocar nas cartas já vai te ajudar a assimilar ainda mais o conhecimento que eu vou compartilhar com você aqui. Se você tiver outras dicas que queira compartilhar, é só me escrever que eu vou adicionando essas dicas por aqui para que a gente possa estudar juntas com mais precisão, atenção e presença. E eu queria compartilhar um pouquinho da minha história com você, até para te explicar aonde eu tô, né? A minha ideia de compartilhar a minha história é justamente inspirar outras pessoas, inspirar, sobretudo, outras mulheres para falar, olha, eu comecei a estudar tarô depois dos 40 anos, e isso tem um sentido e isso tem um porquê. E se alguém me dissesse anos atrás que eu ia me tornar taróloga, eu ia rir, eu ia gargalhar na cara da pessoa, né? Porque eu nunca pensei em me tornar taróloga. E eu acho que uma das informações mais emblemáticas sobre eu ter me tornado taróloga é justamente que isso aconteceu depois dos 40 anos. E eu acredito que isso tem uma razão e que isso aconteceu no momento certo. Então, eu venho de uma formação em comunicação, em marketing, né? Eu sou formada em publicidade, eu trabalhei com publicidade, eu trabalhei no varejo, eu trabalhei em ONG, eu trabalhei em agenda digital numa época que não existia nem o Google Agenda. Depois disso, eu fui produtora de TV, trabalhei na TV Globo fazendo novelas durante muitos anos, fui produtora de teatro, e o teatro, na época em que eu morava no Brasil, permitiu que eu conhecesse todas as capitais do Brasil, aliás, eu não conheço 2 capitais do Brasil, e conhecesse palcos centenários, né? Então, eu acho que toda essa minha paixão pela história do tarô vem daí também, né? De ter conhecido palcos e teatros centenários do Brasil. Em 2011, eu abri a minha própria empresa no setor cultural, né? E isso aconteceu por inúmeros motivos, porque eu me coloquei, eu me permiti estar em situações de muito trabalho, eu me permiti estar em situações de abuso profissional, inclusive, né? De trabalhar muito, e eu me vi numa situação em que eu lidava com uma empresa, né? Eu cuidava de uma empresa que era muito pequena, mas que eu era praticamente a dona da empresa sem ser, né? De assinar papéis e de ter uma responsabilidade que não era minha, porque eu me coloquei naquela situação. Então, em 2011, para sair desse imbróglio, eu abri a minha própria empresa e me tornei uma pessoa bastante conhecida entre artistas e empreendedores lá no Brasil. E eu estava na crista da onda, as coisas estavam acontecendo como eu planejava, como eu imaginava, mas em 2014 eu me mudei para o Canadá. E aí foi já uma grande mudança que aconteceu na minha vida, né? Eu continuei trabalhando na área cultural. No início eu fui voluntária, né, de festivais, de eventos em Montreal, porque eu ainda não tinha a minha documentação para poder trabalhar, mas eu continuei tocando a minha empresa à distância, né? Então isso foi muito bacana porque foi o primeiro momento em que eu entrei no mercado digital. Isso foi 2014, 2015. Então o mercado digital no Brasil estava começando. E aí eu comecei a criar os cursos online de produção cultural para artistas.
E aí, quando eu recebi a minha residência permanente, né, o documento que permitiu que eu pudesse, né, me desenvolver profissionalmente aqui, eu comecei a trabalhar em empresas culturais em Montreal. Então, eu produzi festivais infantis, eu produzi festivais de dança, de teatro. Aí, eu abri a minha empresa aqui. Então, eu trouxe a minha empresa do Brasil para cá. Eu continuei com a empresa lá, mas eu abri uma empresa aqui. E tive a oportunidade de trabalhar em empresas que são os sonhos de muita gente. É engraçado porque no Brasil a Globo, né, era um lugar, né, que era místico, né, no sentido de todo mundo tem o sonho, apesar de ter sido muito difícil para mim, porque eu trabalhava 16, 17, 18 horas por dia. E aqui eu consegui trabalhar no Cirque du Soleil, que também é um outro sonho, né, um desejo de muitas pessoas viver os bastidores de uma produção. E a minha carreira no exterior estava dando super certo, e eu poderia ter continuado nesse caminho por muitos e muitos anos. Mas eu comecei a sentir que estava faltando alguma coisa, né? Eu acho que o primeiro pontinho que me soou um alarme foi que eu era muito reconhecida pelo que eu fazia, então tinha toda uma questão de ego aí por trás, mas eu trabalhava muito e eu não tinha tempo para mim. Eu não era dona da minha agenda. Né? Isso é uma coisa que começou a me marcar conforme eu fui, inclusive, envelhecendo, né? Eu não era dona da minha rotina, eu não podia fazer o que eu quisesse no meu dia, né? E eu comecei a perceber o quanto isso era importante para mim, né? Os meus valores, né? Eu acordar, eu poder tomar minha aguinha com limão a hora que eu quisesse, eu poder meditar, eu poder cuidar de mim, eu poder fazer minha unha, eu poder, sabe? E ao mesmo tempo poder trabalhar, eu poder servir. Então, em fevereiro de 2020, por uma oportunidade profissional dentro da área cultural, eu estava em Banff, né, no lado oeste do Canadá, e lá eu me conectei com diversos saberes dos povos indígenas da América do Norte. Né? Eu já estava trabalhando um pouco nessa área, eu estava migrando um pouco da produção propriamente dita para a produção com as Primeiras Nações, e ali eu comecei a viver experiências transformadoras. Então, eu acho que não foi por acaso que isso aconteceu ali. Né? Eu estava num turbilhão de emoções, eu estava me questionando sobre muitas coisas, e eu vi passar um anúncio sobre um curso avançado de astrologia. Eu sempre gostei de astrologia, né? Mas era muito um hobby, era uma coisa do tipo de conversar sobre astrologia, mas muito básica, bem um conhecimento básico. E eu nunca me imaginei fazendo um curso de astrologia, muito menos me tornando astróloga, né? Mas aquilo parecia realmente um chamado naquele momento, no contexto onde eu estava, e eu me inscrevi, né? E conforme eu fui avançando nessas aulas, a sensação que eu tinha é de que eu estava tendo acesso a um conhecimento que eu sempre soube. E aí entra o grande ponto que eu falo sempre assim: você está aqui por uma razão, né? Porque é como se eu estivesse me reconectando, me reconhecendo, reaprendendo coisas que eu já sabia, né? Então, eu fui avançando nas aulas e fui percebendo que esse conhecimento parecia que eu sempre tive, né? Parecia que era muito fácil, sabe? E eu já estava num curso avançado de astrologia, né? Então, eu não tive dificuldade em aprender aquilo e pouco tempo depois eu já estava fazendo os meus primeiros atendimentos. Aí entra a segunda etapa desse processo, né? Conforme eu fui atendendo pessoas em astrologia apenas, e as pessoas que eu atendia me indicavam outros clientes, enfim, eu não precisei nem buscar clientes, os clientes foram vindo a mim, mas eu comecei a perceber que os atendimentos que eu fazia, eu sentia necessidade de outros conhecimentos para que eu atendesse melhor aquelas pessoas. E aí, nesse mesmo ano, eu me formei em constelação sistêmica, que é algo que eu uso nos meus atendimentos, mas que eu não atendo como consteladora, e logo em seguida eu decidi estudar o tarô. E aí é engraçado, porque para mim o tarô foi aquele momento que você fala assim, parece que tudo que eu vivi antes era uma preparação para o que eu tinha que viver no agora. Né? Então, eu comecei a perceber que eu não queria fazer outra coisa. Eu adoraria passar dias e dias, horas e horas estudando mais sobre astrologia e mais sobre tarô, sobretudo sobre as cartas do tarô. E aí os atendimentos iam me deixando mega feliz, eu estava ajudando outras pessoas, eu estava começando devagarinho a assumir a minha agenda, porque daí eu fazia de tudo para não trabalhar em outras coisas, porque eu queria só ficar atendendo, e também estava tendo um retorno financeiro das minhas consultas. E aí veio esse momento de falar assim, não dá mais, eu quero queimar os meus navios, porque eu não quero voltar para onde eu estava. Eu não quero, né, dividir a minha agenda com a produção, com a cultura, por mais que ela tenha sido importante para mim ao longo de muitos anos, mas eu queria viver do tarô, eu queria viver do atendimento, né? Então, nessa época eu estava com vários cursos online disponíveis, né, para o Brasil, para artistas no Brasil, eu tirei todos eles do ar. Eu fechei a minha empresa no Brasil, né? Eu consegui vender a minha empresa no Brasil,
E eu tinha um grande contrato ainda na área de produção cultural e eu não renovei nenhum outro que começou a surgir. Então, eu sabia que eu tinha um deadline. A partir daquele momento ali, eu não trabalho mais com cultura e eu só vou trabalhar, eu vou mergulhar de cabeça nesse novo universo. Aí, quando eu conto essa história, as pessoas falam assim: nossa, foi fácil para você, né? Ah, parece que foi tão legal, foi tão tranquilo. Só que é o seguinte, nessa minha jornada na área de produção cultural, eu escrevi livros, eu escrevi peças de teatro, inclusive em outros idiomas, no Canadá. Eu tive uma carreira de sucesso, né, tanto no Brasil quanto no Canadá. E aí, como é que de repente eu ia falar para todas as pessoas que já me acompanhavam: oi, olha, virei taróloga, sabe? Agora eu não faço mais isso, agora eu tenho cartas e eu atendo. E deu um medo danado, sabe? Eu fiquei com muito medo do o que as outras pessoas vão pensar de mim, né? E assim, eu não estava ferrada, eu não estava passando por uma situação difícil, eu não estava num dilema. Aliás, eu estava num grande dilema, mas era um dilema interno, né? E eu acabei indo com medo mesmo, né? Então, eu lidei muito com o meu ego. Então, nessa época de transição foi, assim, um dilema para mim, né? Como que a escritora vai virar taróloga? Como que a produtora vai virar astróloga, né? Medo da crítica, né? Do que as outras pessoas vão falar, das piadas, das brincadeiras, né? Porque daí você começa a mexer no teu Instagram, você começa a compartilhar outros conteúdos, né? Eu tinha uma newsletter que eu enviava na área profissional, na área cultural, para mais de 20 mil pessoas, e eu escrevi para eles: olha, eu não vou mais trabalhar com cultura, eu vou ser astróloga e taróloga. E eu recebi muitos feedbacks muito legais. Pessoas depois que não viram essa mensagem, que continuaram na minha newsletter, depois falaram: não, mas não estou entendendo o que você está falando, né? Então eu tive que lidar com todo esse medo, né? E também com a falta de apoio de algumas pessoas que eu imaginava que fossem me apoiar. Então, para mim, contar a história do tarô aqui no curso tem muito a ver com isso, assim, falar por que o tarô é tão importante para mim e por que eu acredito que você está aqui por uma razão, né? E eu estava muito segura desse caminho. Então, batia aquele medinho, batia aquela insegurança, mas eu falava: não, vamos embora, tem que ir, vai dar certo, né? E aí você olha ao redor, e foi uma coisa que aconteceu que eu me dei conta, né, de que todos os sinais sempre estavam na minha cara, né? Eu só não estava enxergando. Então, eu tinha muitas referências, né, tanto da astrologia quanto do tarô na minha casa. Eu tinha quadros, eu tinha, né, objetos de decoração, as coisas que eu falava, né, tudo isso tinha um porquê, né? Eu tinha muitas referências, né, de tarô e de astrologia ao meu redor, só que eu nunca tinha conectado os pontos, né? E aí, claro, depois de fazer muitos atendimentos, de ter a minha agenda lotada, né, e aí entrar na última fase desse meu processo, que é a fase onde eu estou agora, eu falei: eu não paro de estudar. E eu falo assim: o que eu faço com tudo isso, né? Como é que num atendimento você não consegue falar sobre a história do tarô. Eu falei: nossa, eu preciso falar isso para outras pessoas. E aí eu preciso encontrar essa turma, essa gangue de mulheres, né? A maioria de nós somos mulheres que buscam esse conhecimento, que querem aprender, que querem vivenciar esse aprendizado. E aí eu decidi compartilhar esse aprendizado com outras pessoas. Então foi aí que eu decidi me tornar, né, professora de tarô, criei esse curso Aprenda Tarô, o meu método Arcana Letícia, que permite que pessoas comuns, né, possam viver do tarô, mesmo que elas não saibam nada sobre as cartas, e que elas também tenham vindo de carreiras diferentes, que elas tenham vivido o mesmo que eu vivi, né? Então, eu falo assim: muita gente vai chegar aqui e vai chegar com medo, sabe? Se você está com medo, né? A minha história, a minha ideia de compartilhar a minha história é justamente inspirar outras pessoas, inspirar outras mulheres a viverem do tarô também. E óbvio, você pode estar aqui para você pode estar aqui para se tornar taróloga, você pode nunca ter trabalhado, né? A gente vai vivenciar isso, né? Com esse lado mais holístico, né? Que eu não gosto muito de usar o tarô como holístico por diversas razões que a gente vai entender, mas com uma ferramenta de autoconhecimento que vai ajudar outras pessoas a se aprofundarem melhor na alma delas. Então, assim como as cartas, né, permitiram ter a liberdade que eu sempre desejei, e é isso que eu ofereço aqui, né, criar a rotina que eu sempre sonhei, ajudar outras pessoas e também ter um retorno financeiro com as minhas consultas, eu acredito que elas também podem fazer isso com você, e é por isso que você está aqui. Então, esse é o motivo, essa é a minha pequena, grande história, né? Óbvio que tem vários meandros e que eu vou compartilhar ao longo do curso, mas era isso que eu queria compartilhar como conhecimento, e vou compartilhar algumas fotos desses momentos emblemáticos na minha vida com você. Então, aqui, foi na época que eu era coordenadora, eu novinha, né? Coordenadora de marketing da Casa e Vídeo. Trabalhei na área de marketing, né? Trabalhei como redatora e a gente fazia frases do tipo 10 vezes sem juros, ventiladores, vendia todo tipo de coisa
mas isso dentro da área de comunicação, de marketing, de publicidade, logo depois que eu estava me formando, né? E isso era o comercial da liquidação maluca, que para a turma da minha geração com certeza já deve ter escutado, sobretudo a turma do Rio de Janeiro. Daí, isso foi quando eu fiz a novela Belíssima na TV Globo. Então, uma das externas que a gente fez, com o Tony Ramos, com Glória Pires, então, no meio de um monte de gente famosa, aquela coisa do sonho das pessoas, né? E ele com o Glauco, que foi uma pessoa que eu adorava trabalhar com ele, ele trabalhava dentro dos estúdios, né? Ele coordenava os estúdios junto comigo na área de produção. Ainda a novela Belíssima, toda uma equipe também de mulheres, né, cercada de mulheres, aí, figurino, produção, assistente de direção, continuista, e o Silvio de Abreu, que foi o autor da novela, né? Na época eu já tinha interesse pela escrita, então eu adorava ler aqueles scripts de novela e trabalhar na produção. Daí foi um outro produto que eu fiz lá na Globo, que foi a Amazônia, uma minissérie, então, com a equipe de câmera, né, os câmeras, e aí uma equipe mais, normalmente masculina, né, e o calor que a gente passava, virava horas trabalhando, e de novo aquela sensação de que eu não era dona da minha rotina. Começo a trabalhar em teatro, então essa foi a produção da peça Dona Flor e seus dois maridos, cuidando de cenário, junto com a mesa de som e de luz. Daí tem uma foto minha no Cine Teatro Central em Juiz de Fora, quando eu comecei a conhecer teatros no Brasil inteiro. Cezinha, que era o nosso contra-regra, então isso foi em Angra dos Reis, participando de um festival de teatro. Mossoró, isso a gente parado na beira da estrada para fazer xixi, a gente viajava muito de ônibus, sobretudo quando a gente estava na região Nordeste, então era toda a equipe dentro de ônibus, 1 tonelada de cenário, e eu coordenando essa turma, né, ainda bem novinha, né, com a Isis numa praia em Recife, dentro de uma van com a equipe também de Dona Flor, Duda Ribeiro, um querido que já partiu, Marcelo Faria, enfim, toda uma turma, acho que a Carol Castro também está em algum lugar aí, quando a gente fez a peça com ela, mas era van, era ônibus, era avião, era cenário, era muito gostoso para o ego, mas me faltava alguma coisa, né, e eu não era dona da minha rotina. Daí, quando eu publiquei meu primeiro livro, Uma Janela para Nove Irmãos, foi lá no Rio de Janeiro que eu lancei ele, depois eu lancei no Rio Grande do Sul, contando a história da minha família. Essa foi a peça que eu escrevi e produzi, O Príncipe dos Porquês, também estreou no Rio de Janeiro, né? E aí, de novo, como é que você se reconhece dentro de uma área cultural, né? E aí eu penso, né, em advogadas, né, em pessoas que tiveram uma carreira bem sucedida e que de repente falam assim, nossa, isso aqui não serve mais. Ou, por exemplo, tenho filhos e aí eu quero, né, ter mais tempo para minha família, ou eu quero ser dona do meu negócio, né? Então o tarô proporciona isso para a gente. Aí a estreia da peça As Paparutas, do Lázaro Ramos, que eu também trabalhei na produção. E aí, quando eu chego no Canadá, a neve, né? E como isso também foi revelador para mim, nessa mudança de território, permitiu que eu mudasse muito a minha visão da minha rotina, a minha visão da minha vida. Esquiando, poder sair de repente no meio do dia, poder fazer uma viagem, porque eu posso organizar a minha agenda de atendimentos para poder ter esses momentos livres e você poder, ao mesmo tempo que você está servindo, você também poder cuidar de você.